Então, estamos mais uma edição aqui, a 27ª. É isso, Luiz? Isso mesmo. É isso, 27ª edição. E hoje nós temos dois convidados improváveis, eu diria improváveis. Mais especiais. Né? Mais especiais, né? Especiais. E de antemão, Luiz, eu já gostaria de falar, que o pessoal ainda não está vendo nossos convidados, mas eu já queria dizer que dentro das nossas canecas tem água. Bom, tem água, antes é verdade. Que... É água, não é, Luiz? Você... Eu espero que ninguém solicite um exame, né? Um laudo técnico. Mas laudo é água, técnico, que tem aqui é água, tá bom? Então, Luiz, faça as honras da nossa casa para esses meninos novos. É um prazer, né, Vila, receber Beto Trícoli e Saulo Pedroso. Vocês podem achar que vai ter uma briga aqui, uma discussão feroz, mas não é o que eu acredito que vai acontecer. Eu acho que não, mas nós estamos cheios de segurança aí já. Já tem os nossos seguranças aqui no entorno. Para apartar a nossa briga. A nossa briga. Eles não vão brigar. Legal. Obrigado, Saulo. Obrigado, Beto, pela presença. Eu acho que, assim, é uma alegria. Conheço os dois, Luiz também. É uma alegria ter vocês aqui para trazer toda a experiência. Vocês sabem que a nossa conversa aqui é uma conversa sem sangue, né, Luiz? A gente não quer sangue no jornal. É uma conversa legal. O que a gente quer trazer é informação e principalmente com duas pessoas que têm essa experiência toda, né? Então vamos que vamos, Isso Luiz. Mesmo. O Beto foi deputado estadual. E o Saulo está para assumir o cargo na Câmara Federal. Deputado federal. Brasília City. É isso aí. Aí, assim, eu sugiro, Beto e Saulo, que a gente explique um pouquinho o que faz um deputado, seja estadual, seja federal. Sim. Você quer começar, Beto? Posso começar. Então, você sabe que imaginamos, né, que tipo assim, tendo o governador, ele tem uma Câmara, ele tem uma Assembleia Legislativa, né, que trabalha na legislação, certo? Exatamente. Trabalha na fiscalização, trabalha no acompanhamento de planejamento. E tem a questão de representatividade, seja político, seja de segmento e tal. Sim. Um pouco como acontece na Câmara Municipal, né? Claro. Então, na escala municipal, você tem prefeito, vice-prefeito, você tem vereadores, né? Vereadores e vereadoras, né? E no caso da Assembleia Legislativa não é muito diferente. No São Paulo, 94 deputados, né? Eu acabei sendo eleito no ano de 2010, assumi de 2011 até 2015, tive um mandato só. Independente do tipo de militância, da atividade e tal, eu senti que a Assembleia Legislativa ela produz pouco, sinceramente. Quando eu vi... Eu apresentei lá um número muito grande de projetos, eu fui presidente de comissão, né, da área de meio ambiente, na área de saúde, educação, mas enfim. Mas quando eu soube da iminência do Saulo poder assumir, deputado federal, isso me chamou a atenção, porque tendo sido prefeito 2 vezes, né, sempre agitando política, participando de uma série de coisas, fui vereador uma vez só também, eu acho que não tem muita afinidade para legislativo, né? Mas como prefeito, na época em que eu fui prefeito, o Saulo vai falar também do período dele, mas assim, muito do que não se resolvia, a gente dependia de demandas ou de apoio do governo do estado ou do governo federal. A característica que a gente tem hoje, e aí eu já passo a bola para o Saulo, eu tenho defendido assim, que ser deputado federal é alguma coisa importante. Certo. Não que deputado estadual não seja. Tem representatividade política? Tem representatividade, iniciativas, tem relacionamento com o governador e tudo mais. Mas, do modo como é feita a arrecadação tributária, a concentração de verbas e tudo mais, o governo federal concentra em torno de, mais de 50% de tudo que é arrecadado. O município tem 20 e poucos, né? E o estado fica com, mais ou menos 30. Então, se entender a dimensão do dinheiro que está lá no governo federal e pelo próprio perfil que a gente viu no passado,
quando eu fui prefeito. E aí posso comentar mais depois. E agora, mesmo nessa nova direção que assumiu recentemente, a gente sabe que assim, tem muitos programas, tem muitos projetos, tem muita possibilidade de recurso e iniciativas e com certeza Atibaia precisa de tudo todos, isso. Né? Então, de pronto, independente de eu ser de outro partido, independente de eu ter sido... O que foi lá do passado, a gente já rivalizou várias vezes, já disputei eleição, inclusive 16, né? com o Saulo, né? Ele ganhou, eu perdi, né? E já disputamos eleição juntos, né? Tua reeleição? Trabalhamos juntos. Tua reeleição de prefeito e a tua vereador, eleição de deputado. Mesmo né? deputado, o Saulo também me apoiou. Que era um consenso da cidade, pelo menos. Essa ideia de construir, né, uma candidatura que possa levar as lutas, as demandas da cidade. Eu diria que a gente acertou quando trabalhou, inclusive, pro Tiãozinho na época, outros episódios, mas eu acho que deputado federal é mais. A gente, tendo o mandato de deputado estadual, eu percebi que ainda tinha limitações. Então, nesse sentido, assim, hoje, além de concentrar mais verba, existem as emendas impositivas. Então, há a garantia de que o deputado federal vai poder carimbar verbas. Né? Então, eu de pronto falei, me coloca à disposição, né? Porque torço para que o primeiro deputado federal por Atibaia. Com a base em Atibaia, eleito com a maioria da base em Atibaia, é o primeiro, que já teve outros, depois, mas quem pode falar de história aí não somos nós, né? Mas com certeza é o primeiro que se elege federal. Então, assim, a capacidade de conquistar coisas que a gente sonha há muito tempo, eu acho que existe, é real, e acho que a gente devia estar unido nesse aspecto. Né? Bacana. Então, nesse sentido que eu venho também fazer um debate muito tranquilo, para frente-mente, né? Se for falar do para trás-mente é capaz de dar uns atritos, mas vamos falar do para frente-mente. Lembrar os passados. O para frente-mente eu acho que tá tudo certo. A trajetória, o caminho é o que vai lapidando para que a gente consiga fazer. Eu avalio que um movimento cada vez mais maduro, né? A cidade é muito maior do que os nossos desejos, as nossas vontades, ou até mesmo as batalhas que a gente acaba travando de maneira local aqui, né? Eu acho que o importante é sempre colocar o futuro da cidade, o desenvolvimento em primeiro lugar. E foi nisso que a gente pensou quando acho que o Beto organizou aquela construção de unidade na campanha do Tião, quando nós trabalhamos para que o Beto fosse o candidato da cidade e da região aqui, que pudesse conectar a nossa região com o governo do estado de uma maneira mais eficiente, mais eficaz, com qualidade, com a bagagem de ter sido prefeito, de ter contribuído na transformação, principalmente no modo de fazer política na cidade, né? Eu acho que o Beto foi importante nesse momento, porque essa acho que sempre foi a nossa deficiência aqui. Sem dúvida. O Estado crescendo, o país crescendo, as regiões se organizando, evoluindo e a nossa falta de representatividade. E foi essa bandeira, foi esse tema essa tecla que eu fiquei apertando na eleição quando eu me coloquei à disposição, depois de ter sido prefeito, né, de poder defender. O Beto falou muito aqui da questão do recurso, que é uma coisa extremamente importante, mas a gente poderia ficar aqui o tempo todo falando das articulações de equipamentos públicos que são fundamentais. Quando a cidade, por exemplo, alcançou o protagonismo naquele período em que o Beto foi prefeito e já vinha se organizando para ser deputado, foi que nós conseguimos o AME na cidade de Atibaia, que é um equipamento disponibilizado, viabilizado que está junto ao hoje governo, aí funcionando, que está resolvendo a região hoje. Claro. E eu acho que é nesse sentido, por exemplo, que nós temos que travar uma disputa para que Atibaia tenha um hospital regional, para que Atibaia, quase aí na iminência, vamos dizer assim, nos próximos 10 anos, Beto, de ter 200 mil habitantes, tem um Senai, tem uma FATEC, tem uma ETEC com cursos que sejam conectados com a nossa, com o perfil da nossa atividade. Até porque para produzir mão de obra técnica para a cidade, claro. Então, eu acho que esse processo de evolução, ele está diretamente atrelado à necessidade de ter representatividade. E aquele que está mais articulado, que está mais robusto, eu acho que tem que fazer esse trabalho de trazer para dentro
desse projeto, dessa visão, né, dessa missão, todos aqueles que têm condição de contribuir, independente de ter sido adversário ou não, porque no fundo, aqueles que vão passando e vão superando os desafios é porque demonstram na caminhada que tem condição de contribuir, tem qualidade. E acabam, se você desarmar e conversar com mais tranquilidade, acabam tendo condição, inclusive, de se complementar. É um amadurecimento. É um processo, sem dúvida, de amadurecimento. Claro, né? Então, claro. O Beto falou muito aqui da questão do deputado estadual, que faz esse trabalho de conectar a região, a cidade com o governador. O campo, acho que do Congresso, ele talvez seja mais plural, mais amplo. Ele está, é evidente, mais aquecido, né? mais empoderado, vamos dizer assim, por conta dessa questão das emendas impositivas, e o volume, ele é muito maior, mas eu acredito que a Câmara Federal ela é mais protagonista nos debates de repercussão nacional também. Sim, então, quando você vai discutir uma reforma tributária, quando você vai discutir uma reforma eleitoral, quando você vai discutir uma reforma administrativa, quem tem uma experiência como essa de ter sido prefeito, que vê no dia a dia a dificuldade, por exemplo, de você viabilizar com mais velocidade um investimento, uma parceria em PPP, uma concessão, sei lá, um formato inovador, e às vezes se depara com uma legislação que não é tão clara, com a interferência do Ministério Público, com a interferência do Tribunal de Contas, levar essa bagagem para poder debater legislação que possa dar agilidade, desburocratizar o dia a dia nas administrações públicas e, consequentemente, facilitar a vida do povo, é extremamente importante. Então, a gente tem conversado muito aqui, eu preciso conversar com o maior número de pessoas que conhecem a cidade, claro. Que tem simpatia, que tem empatia pelos nossos potenciais, né? Que tem sensibilidade social, que tem condição de contribuir e de ajudar que eu possa estar com subsídio para poder liderar esse movimento na Câmara Federal, né? E também, de alguma maneira, Beto, fazer repercutir o nosso sentimento e o nosso desejo nos debates de repercussão nacional. Sim. Porque hoje, se o Congresso pautar lá um tema que seja de repercussão nacional, qual é a nossa visão, a nossa avaliação, o nosso sentimento na hora do voto lá é refletido como? Não é. Porque nós não temos representação. E eu acho que a nossa região está robusta hoje em termos não só de população, de densidade populacional, mas de importância no cenário econômico do Estado. Verdade. Nossa localização aqui ela é estratégica. Então, eu avalio que são momentos extremamente importantes, né, que a gente precisa aproveitar. Sim. Aproveitar para fazer com que a nossa região ela tenha o seu espaço, que ela tenha os recursos que são... Nós contribuímos na arrecadação, na receita do governo federal, que concentra boa parte do recurso, como o Beto disse muito bem aqui. Esse recurso está voltando? Não tem ninguém lá? Deveria voltar para todas as cidades e regiões, primeiro por necessidade. Sim. Não é porque você arrecada muito que você tem que receber tudo. Claro. Porque nós temos regiões no país que não têm prosperidade, tem desigualdade e precisa... Né, essa questão do pacto federativo, eu acho que ela resolve isso, ou pelo menos deve resolver isso. Mas também não receber nada... Aí também não dá, né? Nós não podemos ficar aqui ao lado do aglomerado urbano de Jundiaí, que é próspero, a metropolitana de Campinas, o Vale do Paraíba e a Grande São Paulo, e não aproveitar. Sem dúvida. Né? Então... A esquina da Fernão com a Dom Pedro? Nós temos que todo mundo aqui se unir, conversar, debater e ajudar, né? A essa oportunidade. Esse mandato não é do Saulo. Sim, esse mandato é da cidade, da região. Né? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem conversado muito. E é evidente que os próximos passos políticos, eles passam por um arranjo e um alinhamento daquilo que a gente pretende para a cidade a médio e longo prazo. Né? Então, trazer todos os players que têm condição de contribuir, né? E tem bagagem, tem subsídio, e também, assim, que tem um pouco... Eu costumo usar uma expressão, Beto, até no bastidor ali a gente falou um pouco, né? Que tem essa questão do romantismo pela política, pela cidade. Porque senão também não pode ser algo... Não é um projeto de poder.
né, ser por ser, para colocar o diploma na parede. Acho que a ideia não é essa. Porque tem que ser prefeito para ser deputado, para ser governador, para ser presidente, enfim. Mas está mudando a vida das pessoas, está transformando a vida daquele ambiente, naquele período que você tem a oportunidade de servir. Então eu acho que também trazer esse perfil de liderança pro debate, eu acho que é extremamente importante. Eu acho que é nesse sentido, inclusive, que a gente está aqui hoje conversando junto e temos conversado muito nos últimos dias em relação ao futuro da cidade de Atibaia. Legal, até porque os dois conhecem Atibaia, né? Ele falou da parte como viver como na administração. Ele falou da parte da saúde. Né? Evidente que a gente tem que entender as escalas, cada município tem que resolver uma parte, o estado outro e tal. E a gente está desguarnecido, a gente precisa do hospital regional. Sim. E o hospital regional, quem tem que bancar em grande parte é o governo federal, é a composição com o Estado. Mas eu não tenho dúvida que a força de representatividade do deputado vai levar e vai forçar uma solução do problema. Né? Atibaia está no ponto estratégico. Então, se você sair dessa coisa do bairrismo, ou de querer puxar para um município ou para o outro, naturalmente cai por aqui. Porque é onde está o cruzamento das duas rodovias. Sem dúvida. A gente vê agora, né? Então, e Atibaia sofre, né? O fato de estar com esses dois cruzamentos, a gente já é dividido por um lado, o quadrante de lá está crescendo, aqui está crescendo, e precisa ter obras estruturantes para isso, né? Quando sair pronto, eu acho assim, a pandemia antecipou, sei lá, 5 ou 10 anos de população, de crescimento de população, de mudança de demanda, um monte de coisa. E a cidade não acompanhou. Cá entre nós, mas acho que a gestão também não acelerou aí recentemente, né? Todo mundo tem sua dose de culpa, todo mundo tem sua dose também de contribuição, mas a gente devia ter resolvido algumas questões. Bom, nesse caso, imagine como vai ficar quando sair o Rodoanel, né? Que já era para estar pronto em 2012, Nossa, é uma 2014, 2016, 2020. Isso é uma novela. Agora vai sair. Com certeza vai sair. Vai sair. Né? Naturalmente vai sair. Né? Então, agora, isso vai impactar de uma maneira, aí já estão o quê? Mexendo na terceira pista aqui, mas olha o transtorno que está esse negócio da terceira pista. Fizeram de um jeito, poderia ter já resolvido acessos da Fernandinha. E quando você facilita a conexão de uma cidade boa como Atibaia com uma grande capital como São Paulo, você atrai, sem dúvida, essa pessoa, boa parte desse público a morar aqui, viver aqui. Então a cidade tem que se preparar. Eu faço uma dinâmica. É normal. Nós disputamos a eleição em 2016. Né? É normal, mas você tá com o Beto conversando, tá? Primeiro porque ninguém aqui é inimigo de ninguém, né? E outra, você tem aqui 2 ex-prefeitos de 8 anos de mandato. O Beto foi deputado estadual, foi secretário de Estado do turismo, né? Que conversando consegue. Eu faço a seguinte dinâmica, Vila. Você imagina se esquece partido, esquece lado, camisa, não é Palmeiras, Corinthians, não é nada disso. Se a consciência tivesse pensado em dar continuidade no trabalho que o Beto vinha fazendo como deputado estadual, e hoje eu, depois de 8 anos de mandato, então tivesse a possibilidade de ser federal, ou o Beto subisse para federal e eu tivesse sido candidato estadual. Hoje nós teríamos um governador alinhado politicamente na nossa base, partidos conectados com o governo federal, com capacidade de diálogo e trabalhando a transferência de recursos, e 2 parlamentares, um estadual e um federal, trabalhando para quem? Olha isso. Maravilha, né? Com bagagem de ter sido prefeito. Então, é ruim isso. O problema é que a gente, às vezes, coloca a questão partidária na frente, coloca essas questões de camisa, e isso não é bom. De grupo. Questão de grupo. Às vezes os amigos. Às vezes os amigos também botam a gente ter uma roubada. Eu ia falar exatamente isso. Às vezes não é nem o próprio partido ou a própria oposição. São as pessoas do lado que ficam jogando. E aí, você vai. Como você vai conversar? Olha, o que você está conversando? Eu não quero entrar não quero entrar num campo muito minado. Sim, ou não pisar muito em ovos. Eu vou entrar cauteloso. Eu vou falar Saulo não vai se mais um motivo, aí. porque o meu foco hoje eu vou falar, claro,
da minha torcida para que o Saulo seja não só o primeiro deputado federal, mas que seja um ótimo deputado federal. Sim, né? é verdade. Então, eu penso assim, ele não pode ficar também asfixiado num único grupo. Se a cidade não abraçar, vai ficar refém de um grupo. Achar que ele está eleito só por causa daquele grupo, quando na verdade tudo é uma conjuntura. Né? Na verdade, ele está eleito pela soma de todos os deputados da chapa do partido dele, do estado de São Paulo inteiro. Estado de São Paulo. E ele teve 1/3, vou chutar arredondando, 1/3 dos votos aqui em Atibaia, 2/3 fora de Atibaia. Então, ele tem que estar organizado, a cidade tem que se organizar para construir as demandas corretas, para não ficar fazendo um papel de vereador de luxo, vereador federal. Vereador federal. Se eu não quero desejar uma coisa para o Saulo, não vire vereador federal. Você é deputado federal. Vereador é vereador aqui. Deputado estadual vai demandar lá com o governador. Espero que você demande muito no governo federal tudo que tem de bom lá e traga para cá. E para isso acontecer, eu acho que a gente tem que romper um pouco essa questão de partido ou de grupo. Então, independente do ano que vem ter eleição e tal, nem está se anunciando aliança para o ano que vem, não é isso. Não é nada. Exatamente, não é. É o fato eminente de ele assumir deputado federal. Sim, e aí, eu acho que assim, é muito importante que a cidade entenda isso, né? E que todo mundo da cidade se sinta no direito de chegar para o Saulo e falar, Saulo, agora que você é deputado federal, posso te sugerir um negócio? O meu apoio. Como ele vai fazer isso aí? Como é que vai criar? O Beto não entrou muito no campo minado aí, mas assim... eu vou entrar. Mas quebrar o grupo, não é? Eu acho que é importante. Não é quebrar o grupo na maldade, é ampliar. Nós sabemos, quem é da cidade de Atibaia acompanha a política, sabe que tem gente que patrocina no ambiente de Atibaia o quanto pior, melhor. E a cisânia, a divisão. A divisão. Aliás, é uma coisa que a gente tem conversado muito. Nós podemos estar em campos opostos, podemos estar em partidos opostos, em campos opostos, em campanhas separadas na eleição municipal. Mas o que precisa ficar claro para nós é que nós temos que ter um diálogo aqui no sentido de blindar a cidade de Atibaia, de ficar em toda vez que ela tem oportunidade de ter uma ascensão, de ter uma musculatura política maior, de ter interferência de quem não é daqui, de quem a vida inteira usufruiu, colocou Atibaia na conta para levar benefício para outro lugar, e não digo nem benefício para o povo, benefício de negócio. Né? Nós não podemos permitir que Atibaia e nem a região seja um ambiente dominado por nenhum tipo de cacique político que anda com pasta querendo vender produto que prefeitura compra, empurrando goela abaixo. Então, isso não pode acontecer na cidade de Atibaia. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós podemos estar em outros microfones, né, em outras plenárias na eleição do ano que vem, falando, olha, eu acho que Atibaia tem que ir para esse caminho, o Beto, não, eu acho que tem que ir por esse, como candidato ou não, eu acho que isso não importa. Mas quando a gente percebe que na possibilidade de ter um deputado estadual, eu lembro o que aconteceu quando o Beto foi deputado estadual, e era uma coisa que eu trabalhava para não acontecer, porque esse tipo de interferência, de gente que se aproxima para explodir a possibilidade do diálogo, isso é muito ruim. Hoje, nós temos uma oxigenação no governo do estado, então que permite que essa conexão seja direta sem lobista, né? Sem deputado pastinha que vai vir aqui e querer ficar intermediando a nossa relação, porque nós construímos isso com maturidade. Eu tenho falado isso, inclusive, com o Kassab, tenho falado isso com o governador nas oportunidades que nós temos, dessa possibilidade da gente encorpar, e só Atibaia ganha com isso. Claro que sim. A região ganha. E quando Atibaia cresce, perdoem se beneficia, Piracaia se beneficia, porque a nossa movimentação econômica aqui repercute no crescimento da atividade imobiliária e tal. Então, eu acho que está claro que tem uma turma aí, foi assim com o Beto, foi assim na minha eleição agora, de deputado, quem acompanhou a minha eleição viu a bateção que foi. Vai ser assim depois que você for para lá? Vai ser assim. E à medida que a gente amadurece... Pode ser diferente. Viu? Sim, claro. Eu penso que pode ser diferente. Tem um novo capítulo aí, né? Que as pessoas comecem a entender um negócio diferente. Regional. E que as lideranças de Atibaia amadureçam, né? Não estou falando de todo mundo, mas de quem gosta de buscar abrigo a esse tipo de política, que elas amadureçam no sentido de deixar que o embate seja aqui e não permita que essa contaminação
atrapalha o desenvolvimento de Atibaia, né? E isso atrapalha, a gente sabe que atrapalha, né? Eu sem citar nome, né? Mas eu conheci muito o movimento de cidades, né? Acho que eu sou, sei lá, eu sou cidadão, como é que chama? Cidadão... Emérito, cidadão honorário, de várias cidades. Título de cidadão, de várias cidades. E aí era engraçado, porque você viu como era o movimento, às vezes na Assembleia, ou mesmo dentro do Palácio, do governo. Fui por pouco tempo, mas fui secretário de turismo titular, mas entre titular e adjunto eu fui quase 1 ano e meio. Mas você via que a cidade unida ia todo mundo lá pedir. Né? É verdade. Atibaia, cara, eu me lembro de situações, eu vou citar uma que faz muito tempo, porque eu estava chegando no governo, o Mário Covas era governador, e aí a gente com problema na Santa Casa, e ele adoeceu muito rapidamente, e a coisa foi declinando, tanto que ele faleceu naquele ano, de 2001. Mas ele falou assim, mas o que acontece em Atibaia? Né? Porque veio um grupo de Atibaia para pedir para não ajudar Atibaia com a Santa Casa. Eu falei, isso acontecia, né? Um prefeito recém-eleito, você tem que ouvir isso, cara. Você fala assim, não dá. Não, é triste. É triste. Ou vocês vão lembrar que o tempo do Maturana era prefeito, veio uma verba para asfaltar o aeroporto, e daí começou uma briga interna, movimento parecido com esse, aí, então não vai mais. Não vai mais, né? Aí foi o dinheiro para asfaltar outra cidade. E não foi. Então você fala assim, cara, isso a gente tem que aprender a não fazer. Vamos brigar em casa, briga aqui, eleição municipal, briga para vereador, briga não sei o quê. Mas precisa pedir um negócio. Não, vamos vender a cidade no bom sentido. E não entregar a cidade. Entregar a cidade para outra. outra. O governador tem que olhar para cá como um ambiente de prosperidade. Isso aí. De oportunidade de crescer, de desenvolver. E não de briga. E não de domínio de uma família. Sim. Aqui não é quintal de ninguém. Nós não podemos permitir isso. E quando tem essa oportunidade de ocupar uma vaga como essa, eu acho que todo mundo tem que abraçar. Sim, eu acho que todo mundo tem que abraçar. Eu fui, no meu primeiro mandato, quando eu fui prefeito, o Beto foi candidato a deputado à reeleição. Né? Nós estávamos em grupos distintos, tal, mas naquele momento, o Beto teve um concorrente na cidade que não era era vereador, né? E ele não tinha sido eleito na nossa base, não era base do governo naquele momento, e o nosso grupo, porque o pessoal sai da campanha, sai todo mundo, né? Eu falei, gente, nós temos um deputado estadual aqui, que é da cidade, que conhece a cidade, né? E nós tínhamos o apoio de um federal da região, que era o Roberto Santiago, que inclusive tinha sido eleito também dobrado com o Beto. Né? Verdade, meu partido. Eu falei, gente, qualquer movimento político que a gente faça aqui, vamos considerar isso. É para colocar em risco perder o que tem. É bobagem isso. Né? Inclusive muito desarranjo internamente dentro do grupo, porque as pessoas encostam, falam, não, nós temos que ter um candidato a deputado estadual. Eu falei, nosso candidato não vai ganhar, nosso candidato vai colocar em risco a eleição do único deputado que nós temos. Sim. Aliás, é agora que nós estamos tendo a oportunidade de conversar com o governo do estado sem intermediação, sem ninguém de fora, jogando casca de banana para a gente ficar escorregando. Né? Infelizmente não foi um entendimento da cidade, né? Depois acabou não dando muito certo, mas enfim, mas eu acho que essa consciência ela é importante, né? Não é o Saulo, não é o Beto, é uma função importante. Se a nossa cidade não coloca, se a nossa região não coloca, outras se organizam e colocam. Isso aí. Estado de São Paulo tem 70 deputados federais no Congresso, dos 513. Eu não concordo, eu acho que é muito. Sim. Né? Mas é a regra que está lá. Então a pergunta é, nós vamos participar dos 70? Ou não? Ou não queremos nada? Sim. Né? Tendo alguém lá já é difícil. Tem um detalhe, e é por isso que eu tenho buscado construir diálogo e consenso na cidade, porque além de estar lá, tem que ter articulação. Claro, sem dúvida. É em 513. Não é só estar lá. Então, eu preciso da experiência de todo mundo que teve aí uma trajetória de construção para poder pedir um apoio para um deputado numa pauta, num requerimento, num projeto de lei, na liberação do recurso, numa negociação de emenda. Né? Ou não. Ou nós vamos ficar com a metralhadora dando tiro para todo lado e falando, não, passa os 4 anos, você não faz nada. E não entrega nada. Né? Então eu acho que é uma oportunidade única, importante,
E eu espero que ela seja o início de um trabalho de conscientização para que a gente consiga construir uma unidade de ter na próxima eleição uma chapa com chance de fazer um federal, um estadual. Né, que tenha condição de tentar construir uma candidatura forte de alguém que tenha vontade, disposição de trabalhar, né, que tenha a disposição de dialogar e construir um projeto e pactuar com a cidade na eleição do ano que vem e tope fazer parte desse movimento, né, porque isso é fundamental. Não adianta ficar lá em Brasília, trouxemos aqui, porque o programa, o governo federal voltou, né, a partir dessa gestão a trabalhar com o formato de programas dentro dos ministérios. Sim, né? Políticas públicas, programas de transferência de recursos, para que aquele programa seja executado na base. Nas cidades. Né? Precisa aqui querer, precisa desenvolver os projetos. Né? Precisa articular o planejamento com o projeto e com capacidade de realização. Com o planejamento da cidade também, né? Eu vou dar um exemplo. Senão você vai morrer na praia. Consegue o recurso, aí o projeto aí chega aqui. Vamos dar um exemplo da transposição. Né? Tem gente, quero, não quero, precisa, não precisa, enfim. Mas que a conexão do eixo Caetetuba-Imperial com o centro está saturado pela Carvalho Pinto? Tá. Não é porque faz uma obra, não, é muito carro, é muita gente. Você chega mais rápido em Bragança. Se você chegar no Cristo Rei aqui na descida, você chega mais rápido em Bragança do que Caetetuba. Então, essa obra precisa. Só que tá errado. O governo federal, ele vai disponibilizar na área de jurisdição. Não é isso, Beto? Sim. Vamos falar, o Beto conseguiu aquele dispositivo da FAAT quando era deputado. Sim. Né? Só que o município precisa fazer a conexão com a avenida. Então, se não está conectado... Aí não adianta. Se não colocar o relógio para despertar cedo, se não acordar, se não pedir para o time, se não melhorar o nível do time, se não colocar uma equipe que consiga estar antenada nessa vibe, nessa velocidade, vai demandar agenda lá em Brasília, o secretário de obras tem que estar lá antenado com o projeto na mão. Tem que estar ligado. Nós vamos fazer a desapropriação. Não é isso, Beto? A prefeitura entra. Se não vai sair. A prefeitura tem que ela tem que tomar iniciativa, a coisa tem que rolar. Acho que ninguém mais tem dúvida que precisa melhorar o trevo lá da Jerônimo, no fim da Jerônimo, Cadão Pedro. A questão da Boa Vista, o acesso da Boa Vista pode ter uma transposição, não precisa estudar ali, né, melhorar. Eu acho que você fala assim, tem gente que é contra, quem será contra, né? Mas eu vejo que há necessidade de fazer 2 ou 3 transposições, por cima ou por baixo, entre a entrada da Carvalho Pinto e a entrada do Frango Assado. Né? Nossa, a outra coisa que já deveria ter feito, as marginais, que é um negócio que quanto mais demora para fazer, mais difícil de fazer. Porque as pessoas constroem, aí você não consegue desapropriar. Você fala das rodovias, né? Das rodovias. A Dom Pedro, aparentemente, sempre foi mais fácil. Mas já começou a ficar difícil. Inclusive para facilitar a implantação de novas empresas, o que vai ajudar. Claro. Para a empresa poder circular sem travar o trânsito interno da cidade e você poder oferecer as conexões, né? Essa questão de viabilizar um porto seco, que sempre foi um projeto, porque você fala assim, porto seco. O que é um porto seco? Então, o porto seco, vamos imaginar assim, você tem um porto lá, é fácil de entender, quando você leva toda a mercadoria, todo o produto, vai para Santos, por exemplo, vai para, sei lá, Paranaguá, qualquer outro, Rio de Janeiro, mas você leva e ele fica esperando ali, aquele é um porto, então enquanto chega o produto você não paga imposto. Se ele vai para exportação, ele paga um tipo de imposto ou quase nada. Se ele vem para redistribuição, ele vai pagar outro tipo de imposto. Então, a gente poderia, eu acho até que a gente pode ter um porto seco estar na beira do mar. Em Atibaia? Um porto seco. Mas para isso precisa de muita regulamentação. Porque a gente, como está muito perto de cruzamento, então a Máximo Zamboto, tem que duplicar. Tem que duplicar. Né? Tem que fazer ela chegar até Socorro. Até pelo menos até a Bragança-Itatiba, né? A estrada Bragança-Itatiba. A duplicação da Bragança-Socorro, que estão prometendo há 200 anos. Morre gente toda semana lá. Perigosíssimo. Boca de eleição, vai duplicar a Bragança-Socorro. Eu acho que o governador Tarcísio é um outro perfil, mais técnico, né? Ele é de obra, ele é realizador. Ele vem dessa área técnica, né? Ele tem uma outra pegada e eu acho que ele escuta mais, ele se cerca de pessoas
mais capacitadas, mais técnicas, mais preparadas, e não é muito induzido por essas articulações maliciosas políticas, que a política... Vou fazer uma pergunta, porque até hoje não asfaltou a Jerônimo até Jarinu, Campo Limpo, Jundiaí. Verdade. Por quê? Pois é. Chegaram a asfaltar em lugar que tem menos de 10% da população pro outro lado. Vamos falar o que aconteceu recentemente. Você fala, cara, conectar Dom Pedro com um condomínio de luxo lá na Ponte Alta, que tem... Tá certo que depois teve uma briga para ampliar e atender a produção, a produção que agrícola. tem ali. Mas nós sabemos que ali tem uma questão política, né? Mas o volume de investimento lá, comparado com o percentual de população que foi com regiões que têm uma dificuldade, por exemplo, de saneamento, o eixo da Jerônimo, de Bragança até Campo Limpo, não é? Claro. Tem muita gente morando. Não dá para entender, então... a Jerônimo não está pavimentada. E o fato de você não levar uma infraestrutura, que a gente chama de infraestrutura de base, ela é básica, porque ela vai estabelecer o relacionamento das bordas. Quando você não faz o asfalto, aquilo vira um caos. Todo mundo começa a construir, invadir, ocupar. E aí quando você vai fazer... É uma confusão. Mesmo o acesso para Bragança. Ou mesmo, por exemplo, a T29, que vai ligar lá no Campo do Morango, que acho que dá para melhorar aquilo. Tem lugar que estrangula. Já tem parte asfaltada, tem muita coisa feita. Mas assim, vamos pensar que aquilo pode ser uma baita de uma via de acesso a Máximo Zamboto com Caetetuba, Cerejeira. Cara, isso vai desafogar a cidade vai fluir. Né? Eu levei 15 minutos para sair do centro e chegar aqui, cara. E a tendência de crescimento da cidade é para aquela região, né? Porque o centro aqui, o Alvinópolis, o eixo Lucas, eles estão encostados no parque. E ali é uma área nobre de proteção, é uma área que não deve ser ocupada, é uma área que nós temos que preservar. Aqui é no cartão postal da cidade. Santana para lá. Isso, né? Uma área ambiental de relevância para nós, uma área de prática de esporte que dá repercussão nacional para a cidade, que é o voo. Né? Então, a tendência de crescimento tem território, tem espaço, é esse eixo mesmo, sentido Campinas, sentido São Paulo, sentido Bragança, aqueles dois quadrantes de lá, né, Beto, da rodovia Fernão Dias. Eu acho que isso é até consenso, mas vamos voltar de novo no início, essa articulação política para que tenha recurso robusto para resolver, daqui a pouco nós vamos ter que replicar no eixo da Isaías Takebayashi o modelo da Jerônimo. É isso aí. Senão, o que é que vai acontecer? O que o Beto acabou de dizer. As construções elas vão acontecendo e você não tem uma regra. Não consegue fazer. Depois fica muito caro para você ampliar. Né? Se você fizer um bom diálogo com a comunidade, ele vai entender, vamos ceder um pouquinho. Define aqui, a regra já, né? Ali, fala, então vai fazer, precisa fazer. Mesma coisa lá, Avenida Brasil, até o Maracanã. A Jerônimo até o Maracanã. Tem muita coisa que é estruturante e precisa. Agora, a prefeitura tem que ter uma área que desenvolva esses projetos e que também tenha a disposição de ter a afinação. Porque também não adianta o deputado pedir lá. Eu tenho a grana, mas você tem o projeto? Não, então morreu. Não, acho que isso tudo vai ter que ser ajustado. Eu acho que é legal. Mas, cara, a gente está num momento especial aí. Nós estamos lançando desafio para o universo aí, né, Beto? Para ver se ele organiza os astros aí. direito as coisas. Eu acho que é legal a gente só explicar que a fala, numa fala mais simples, é isso aqui. O deputado, ele está em Brasília, se for deputado federal, se for estadual em São Paulo, no caso do Saulo é Brasília, e ele pode trazer, porque a gente falou de emenda e tal, dinheiro. Recursos. Né? Recursos públicos projetos, equipamentos, para não só para a origem, mas para a região. Né? Como para melhorar a estrada, construir hospital e tal. E pelo que a gente sabe, esse dinheiro vem para cá através de uma emenda e a prefeitura... Ou através de um programa do governo. Através de um programa do governo. Mas a prefeitura tem que ter, tem que ajudar no projeto. Com documentação. Porque a saúde é municipalizada. Por isso é importante esse alinhamento entre executivo e... A importância de ter um prefeito alinhado nessa... E assim...
que também esteja antenado às peculiaridades da cidade, às necessidades da cidade. Claro. Porque senão você traz um caminhão de dinheiro, de recurso para a área da educação, por exemplo, e aí ele vai construir algo que não precisa. Ele constrói uma sede, por exemplo, vamos lá, uma base, e estamos precisando de creche. Então, ele precisa... Essa questão da empatia, da sensibilidade social, da empatia com os problemas, com o sentimento das pessoas, é fundamental. Sim. É fundamental, porque se você está conectado com o dia a dia da cidade, anda, conversa, acho que é muito nosso perfil. Né? Nós temos esse perfil parecido, né? De nem que seja para apanhar, para ouvir. Mas vai. Você vai vir não ir, não vai lá que você vai apanhar. Né? Agora, nós não podemos ter uma liderança, você está lá, estamos todo mundo correndo aqui, o Beto nas articulações dele, eu lá fazendo a minha função, tal, trazendo recurso, e aí quando dá você não faz uma obra, uma duplicação, você não faz uma ampliação de avenida, uma pavimentação, sem um desgastezinho, tem que ter coragem, tem que ter disposição. E aí, primeiro que grita, o cara entra embaixo da mesa. Então, complicado, né? Porque você mexe o interesse dos outros. E aí... É isso. Esse alinhamento, ele é fundamental. Ele é fundamental. E tem acontecido um movimento muito interessante, não aqui na cidade de Atibaia, infelizmente, mas na região. Prefeitos que não são alinhados partidariamente a essa construção. Vou falar do meu caso aqui. Aconteceu, acho que um pouco na tua época, eu não lembro muito bem, porque você foi eleito aqui, reeleito, e aí o PV, teu partido, começou a eleger prefeito na região, e aí depois você foi deputado e tal, porque esse é um movimento natural. Né? Então, nós também do PSD apoiamos alguns candidatos, foram eleitos e tal, prefeitos que foram adversários nossos de partido, na disputa local lá na cidade, já estão procurando, dizendo, olha, eu queria colocar aqui a prefeitura à disposição, porque você foi bem votado na cidade e tal, é meu adversário, político te ajudou e tal, mas eu sei que você vai ajudar conectado naquilo que a cidade precisa. Eu acho que isso é fundamental, né? Até para não ter risco de acontecer isso. Você traz um volume de recursos e fica fazendo varejo. Segmentando, Eu acho que nós temos que aproveitar essas oportunidades, né? A oportunidade de conseguir fazer agenda com o ministro. Sim. Né? Nós temos um ministro que é vice-presidente do Brasil, que foi governador do estado de São Paulo, conhece o estado na palma da mão. Como é que nós vamos perder essa oportunidade? Nós temos um outro ministro, que é o Márcio França, que saiu, né, de portos e aeroportos e agora foi para micro, pequena empresa, é isso, né? Foi criado esse ministério. Não gosto do ministério, não concordo, sou contra o governo federal, tem muito ministério, então tá bom. Então nós não vamos fazer agenda com o ministro, nós não vamos falar para ele das oportunidades que nós temos de ter formação, qualificação aqui na cidade por conta do partido dele. Não, nós temos um deputado lá. Deputado, nós queremos conversar com o ministro, falar desse projeto aqui para a cidade, aproveitar, falar do que as micro e pequenas empresas, o que o empreendedorismo pode trazer em termos de oportunidade, de prosperidade para a cidade de Atibaia, porque nós temos um público aqui que tem esse perfil. Atibaia é uma cidade legal, pô. Sem dúvida. Você lança uma proposta nova, pega uma moda, um negócio... Isso vira o quê? Eu vou dizer até geração BNDES, de emprego, geração de renda. Até BNDES, porque quando eu fui prefeito, o BNDES não financiava a prefeitura. Agora financia. Já financiou, agora financia de novo. E os programas vão abrir de um tamanho, até onde eu tenho informação, tem um amigo meu que é do Pará, está trabalhando lá no BNDES junto com o Mercadante. E assim, o que eles estão propondo é algo assim realmente interessante, principalmente para segmentos novos. E acho que a Atibaia tem vocação para buscar. E o Mercadante é aqui da região. Ele tem sítio aqui em Joanópolis, então ele sempre passa por aqui. Quer dizer, tem que ir atrás, cara. Não interessa o partido. Pelo contrário, até fala assim, os caras que estão mandando lá. Beleza, então obrigação do dirigente. Eu fico pensando, Beto, assim, na formação da equipe, né? Você chegou na Assembleia, você era em 94. E o Saulo chega agora, ele é em 513, né? A bancada do PSD tem 42 deputados federais. Sim.
Sim. Não, aí isso já é faz bom. uma diferença. Mas isso é Não, bom não, porque- eu digo, Sim. lá é uma dimensão muito, então... Muito quase grande, 10%. né? Isso aí já pesa, já pesa. Sim, né? Sim. Agora, Na formação eu da acho que equipe, até eu nisso o acho Saulo que... tem sorte, porque não está a região... sorte que eu estrela digo tá com o Saulo. Existe uma característica mais favorável para o Saulo do que eu tive quando Melhor fui momento. Quando, vamos melhor dizer assim. momento. Não, melhor veja o que eu vou posicionado. comentar. Melhor Eu era, posicionado assim, agora do o Edmir que... Chedi tinha 6, 7 mandatos já, então ele tinha Sim, tradicionalmente um reduto regional para Uma cá, então ele influência vinha muito espremendo maior, para né? cá. É. O Celino Cardoso tinha toda a região norte ali, Zona já bem Norte e definido. Mariporã. Mariporã, Mariporã. Framorato, Caieiras e tal, pegava zona norte aqui de Guarulhos, então o Celino apertava aqui. O Barros A Célia pegava o Leão- circuito das aves. o Barros pegava lá em cima e a Célia Leão vinha de Campinas até praticamente Jarinu Itatiba. quase, né? É Jarinu. Agora, cara... Tava O Miguel loteado, Haddad, né? o Miguel Haddad de Miguel Jundiaí. Haddad não, o Luiz Fernando, Luiz né? Fernando o Machado. estadual de Jundiaí vinha Luiz também. Fernando Machado, também Jundiaí. dá uma- Então, cara, tava espremido, assim. Eu fiquei muito amarrado, eu não conseguia me mexer muito. Porque tinha uma disputa regional, e era disputa mesmo, Disputa rivalidades mesmo, e né? tal. Agora, o Saulo, quem que é o federal? Não, Tem federal força, nós poder? nós temos estadual enchendo o saco aí, que não ajuda em nada. Que... Então, mas Só federal atrapalha. tem uma característica diferente. E tem uma geração. Os que são federais aqui é uma geração nova de gente de diálogo e tal. Então eu conheço o Kiko, de Mariporã, de Franco da Rocha, que tem uma força ali, vem pra cá. Mas nessa região aqui, que tem um domínio, que queira. E tem muito, Talvez não tenha. e tem muito deputado Né? temático. Que não entende esse contexto A questão de regional. região, local, Demanda de vínculo. regional. E ele fica lá com a bandeira, ele tem uma bandeira, ele foi eleito naquela bandeira, ou foi eleito nesse movimento, nessa questão do radicalismo. Do radicalismo né? também. Era papagaio de pirata, ou do Lula, ou do Bolsonaro, e aí aí foi. quem é aquele cara que está do lado? Então temos que eleger quem fica do lado. E aí nem sabe quem é o cara e votou. Foi. Né? Que pouco contribui e não entende essa dinâmica. Né? Eu citava um exemplo, acho que eu falei aqui numa entrevista, o seguinte exemplo, e falava isso na campanha, Beto. Falava, gente, o Brasil está dividido, ponto. Então, nós teremos presidente do Brasil, um dos dois. Está muito claro. Sim. Nós vamos ter, independente de quem ganhar, nós vamos ter uma eleição apertada e nós vamos ter um país dividido. Ou de um lado ou do outro. Um governando e o outro do outro lado da trincheira tocando bomba e pedra. Né? O parlamento vai ter que moderar, ele vai ter que, através do diálogo, Vai ser mediar mediador. esse conflito. Então, confusão cuidado, compor o parlamento, É. compor as assembleias legislativas nesse perfil. E eu citava o seguinte exemplo, Beto. Nós vamos discutir uma reforma na área da saúde. E nós vamos colocar aqui uma mesa e 2 cadeiras. De um lado o Boulos e do lado o Eduardo Bolsonaro. Sim. O que é que, e um papel sulfite e 2 canetas. O que é que sai de proposta? Nada. Porque eles minimamente se respeitam. Sim. Né? Sem contar que eu sou da seguinte tese. Eu não nego. Eu fui vereador, presidente da Câmara, prefeito. Então a minha trajetória é uma trajetória da política de gestão, de administração, né? Eu acho que o parlamento ele é feito pelo diagnóstico, ele é o reflexo da sociedade. Sim. Né? Então você tem lá o cara que é midiático, aquele que ganha a eleição de Exatamente. deputado fazendo malabarismo no semáforo, que fica lá na porta de prefeitura socando o pau em todo mundo, tal, na porta de unidade de saúde. Mas ele pouco conhece esse funcionamento. Eu fiz 2, 3 reuniões já de transição em Brasília e você leva essa bagagem, acho que foi assim que o Beto também foi prefeito, Claro. porque quando você chega lá e ele está debatendo, por exemplo, algum detalhe do SUS, alguma coisa na área da educação, é algo que você tem noção do que porque você vê aqui acontecendo. Na ponta, Sem você tá dúvida. vendo, Você né? sabe É. o ajuste, o debate que tem que ser feito, que vai ter repercussão aqui na ponta. Sim. Por quê? Porque você ficou aqui administrando toda essa falta de verdade. recurso, toda essa diversidade que é uma administração pública num país tão plural como o nosso. Né? O que não quer dizer
o cara que é temático, que é defensor de um único tema. Causa animal. Não, mas um cara que já foi prefeito, ele trabalha com causa animal, Exato. ele começa o dia falando da guarda municipal e termina o dia falando de saneamento. Ele fala com a equipe pedagógica da prefeitura. Né? Tem uma visão macro. Tem uma Ele visão tem de vários bagagem contextos, para fazer esse debate lá. Sem dúvida. E esse mandato acaba sendo mais aproveitado, porque todo tema que entra na pauta do Congresso ou da Assembleia Legislativa, ele tem condição de contribuir. Eu acho que é um desperdício você colocar lá um deputado, por exemplo, ou estadual ou federal, para ficar falando de um único tema os 4 anos. Os 4 anos. Qual que é o problema do Brasil hoje? A gente vê isso. Competitividade, reforma tributária, o Estado ser mais eficiente, mais enxuto. Sim. Né? Quem já foi prefeito, quem já trabalhou na administração pública, consegue contribuir. Consegue. Eu, no meu período, o Beto no dele, mas se você sentar aqui hoje com o tempo, nós conseguimos falar de reforma administrativa, de função que funciona, função que não funciona, o que dá para passar para a mão da iniciativa privada, o que não dá, a lei de licitações. Como é que debate ela ser mais ágil, mais eficiente, mais eficaz, se nunca lidou com ela? Exatamente. E tem uma nova lei aí, Tem uma nova, né? Era 666, mudou agora. Entendeu? Então, eu vejo que, eu acho que, e eu falava muito disso na eleição, Beto, essa importância de levar para dentro do ambiente da política quem entende o funcionamento da política. E é claro, quem é gente de bem, né? Gente que tem vocação, enfim, e tem condição de contribuir. É um novo momento, né? Eu acho que sim. É uma nova oportunidade para nós, esperamos aí. E Saulo, você vai substituir um político, o Marco Bertagnoli, que tem um perfil semelhante ao que você vem descrevendo. Ele foi vereador, foi prefeito, né? Primeiro ele foi deputado estadual. Foi deputado estadual, né? Vereador, vice-prefeito, né? Deputado estadual, voltou a ser prefeito, e aí depois de 2 mandatos, deputado por... Foi um mandato e agora é o segundo. Exato, é o segundo reeleito federal. Reeleito federal com 170 Lembrando que o mandato de deputado federal, você pode se reeleger consecutivamente, independente Sabe um detalhe do número importante, de vezes, né? Ô, Luiz, que você colocou muito bem quando citou o Marco, e foi um dos fatores determinantes para que ele tivesse êxito no processo, tanto na arguição, quando a Assembleia Legislativa fez a sabatina, quanto na decisão, justamente o fato do Marco Bertagnoli ter sido prefeito de uma cidade grande. Legal. Porque, se eu não me engano, depois da nova lei de responsabilidade fiscal, nenhum ex-prefeito de cidade grande, de cidade que conhece as dificuldades da lei de licitação, do que é administrar uma cidade, tinha sido eleito conselheiro do Tribunal de Contas. Exatamente. Só deputado ou seja, a experiência que ele está levando lá. Ele está levando a experiência também como... E se você compõe um tribunal... Advogado de carreira. Ou você compõe um tribunal como Tribunal de Contas só com promotor, por exemplo, que parece que no processo de formação é treinado para colocar todos os políticos no mesmo balaio e ficar cercando, achando que todo mundo é bandido. Acho que essa é uma página que nós vamos ter que um dia virar no Brasil, né? Você cria um tribunal muito resistente, muito inflexível. Então, levar alguém que tem essa experiência para fazer um debate, né? de alguém que já esteve do outro lado do balcão, né? Então foi fundamental. Isso foi muito falado na arguição dele lá na sabatina. Não, eu não tenho dúvida que tem que... É uma experiência totalmente diferente, né? E na montagem da equipe, como é que você está pensando, Saulo? Você vai levar representantes das cidades aqui da região? Eu vou ter que para montar uma equipe também, não só multipartidária, né, Beto? Mas assim, que represente não é nenhuma questão partidária. É uma questão né? A minha tese é a seguinte: tem que ser uma equipe que consiga me conectar com não só com quem me elegeu. Sim. Porque a partir de agora eu passo a ser representante da cidade, da região, do estado e com ações que têm repercussão nacional. No Brasil todo. Então eu preciso de uma equipe que consiga me manter conectado na base,
para o diálogo estar sempre acontecendo, constante, Claro. né, conectado na base, que consiga de alguma maneira contribuir com subsídio técnico, técnica, né? me dá bagagem para poder fazer um bom mandato lá na parte legislativa, na parte política, na articulação com o governo, na articulação com os outros partidos. Percorra os ministérios, né? E que consiga ajudar aqui no processo de viabilidade dos projetos que eventualmente serão encaminhados para que eu trabalhe recurso. Então, essa conexão com os prefeitos, com os vereadores, né, é fundamental. O perfil de equipe que consiga me conectar com todos os setores da sociedade, com a base, né, com essa dinâmica toda. Com essa dinâmica toda, né? Porque se não, quando você vê, já passou. Né? Verdade, então você tem que estar... E o Saulo muda para Brasília? Não, a dinâmica é a seguinte, né? Não é uma regra fixa. Certo. O Brasília, a Câmara tem terça, quarta e quinta acontecem as sessões ordinárias, que a gente chama, onde os debates acontecem. Segunda e sexta, não há obrigatoriedade de estar no plenário, porque não tem votação, não tem pauta. Então acontecem as sessões solenes, que a gente fala, as homenagens, algumas audiências públicas, algumas comissões que realizam lá ou audiências públicas, ou arguição, enfim, sabatina. Que são as extraordinárias. É chamada de sessões solenes ou sessões específicas. Eu não sei qual é o termo ainda, mas eu sei que são sessões solenes ou audiências públicas ou algumas sessões de arguição, de uma CPI, de uma comissão, das comissões. Isso, de debate. Congresso e isso. A não ser que tenha alguma pauta que está travada, que seja de urgência, aí o presidente convoca, você vai na segunda ou fica até na sexta. Mas, no geral, vai na terça, né, e volta, ou na segunda noite, para estar lá na terça fazendo alguma agenda com o ministério, com o prefeito, né, enfim, alguma agenda institucional, e volta na quinta ou na sexta de manhã. A lógica qual é? Você, no final de semana e no início, está conectado na tua base. Né? Vou tentar explicar aqui de maneira... Você escuta o povo e vai lá representar. Leva na semana, né? Essa é a dinâmica. Mais ou menos isso. Tem uma estrutura disponibilizada pela Câmara, né, que dá toda a condição de você estar lá em Brasília terça, quarta e quinta, e também de conseguir rodar aqui por todo mundo. Agora com esse episódio da pandemia e o exercício das reuniões digitais, presenciais, semipresenciais e tal, acho que até estão regulamentando isso, acho que o Saulo vai chegar lá e vai estar regulamentado essa questão de poder fazer, inclusive, sessão à distância, de comissões e tal. Só o voto, Beto. O voto... não dá para se manifestar, por enquanto. Mas que pode facilitar, inclusive, ficar mais na base, visitar melhor a base e tal, sem deixar de participar do que está sendo discutido. Do que tá sendo já tem falado, data para assumir? Bom, não tem uma data específica, porque depende da renúncia do Marco Bertaioli. Ele já foi aprovado pela Assembleia Legislativa, então que ele será nomeado pelo governador na vaga do Tribunal de Contas, que abre no dia 25 agora de setembro. Isso é fato. Só que ele tem um prazo para que ele assuma o Tribunal de Contas de 60 dias, e eu não sei com quanto tempo ele vai trabalhar para, inclusive, terminar de relatar alguns projetos que ele é relator lá em Brasília e, eventualmente, pactuar o encaminhamento de projetos de lei, de demandas, porque ele foi eleito com 170 mil votos. O Marco teve 80 mil votos na cidade dele, Mogi das Cruzes, e teve 80 fora. Então, imagina que ele tem um nível de compromisso muito grande com essas cidades que o ajudou. Com essa região. E eu imagino que ele vai, eu estou entendendo que ele vai usar esse período aí que ele tem. Essa transição, né? Para encaminhar as demandas dos municípios. Mas esse ano ainda, então. Ele pode sair semana que vem. Sim, né? É verdade. E eu tomo posse na primeira semana de outubro. Mas nós ainda não cravamos uma data. Sim. Tem uma data certa. Legal.
Luizinho. Maravilha, Vila. Marcelinho levantou aquela placa. Fatídica. Legal, Acabou que o nosso tempo correu aqui, né? Já. Então, eu queria agradecer. Pô, a última coisa que eu imaginei ver é vocês dois aqui conversando, esse papo super legal, tomando. O que é mesmo, Luiz? Água. Água, né? Água. Por então, incrível que pareça. Vamos levantar um brinde, então? Vamos levantar um brinde ao Saulo, felicidades, ao Beto, a cidade de Atibaia. A cidade de Atibaia. Torcemos para que tudo dê certo, seja feliz, que você consiga... Que você realize muito, né? Realizar bastante coisa, exatamente isso. Eu vou repetir o que eu falei naquela outra entrevista dele. Eu não vejo o Saulo a mesma pessoa que assumiu a prefeitura. Não, realmente. Porque era um menino? É verdade. 29. 29. Tem 31, né? 2, acho que foi prefeito com quantos anos? Eu com 38. 38. Já tá velho. E eu não vejo o Saulo a mesma pessoa. Eu fui eleito vereador com 28. Teve um amadurecimento enorme que eu acho que vai contribuir nessa nova, nesse novo horizonte, né, enorme que está abrindo aí. Amém. E mais uma vez novo, né? Deputado federal novo, também, prefeito novo e deputado federal novo. Então eu espero que a gente fica aqui na cidade com o olho lá e assim, o que eu espero, gostaria até de falar isso, que quanto mais segmentar, pior fica aquilo que ele falou. Exatamente. Acho que o que é bom para a cidade, Atibaia está tendo uma chance que não teve, né, de ter um deputado. Não é porque é o Saulo, não. Ele mesmo falou aqui, podia ser, foi o Beto, agora é o Saulo, amanhã pode ser você. Aliás... você... Desculpa te cortar. Imagina. Vou fazer uma reflexão em relação a isso. Você imagina que para ter conquistado esse espaço, teve um caminho aí, porque é na política que você vai tendo projeção. Então, imagina, eu fui vereador lá atrás com 25. Sim. Né? Eu tô com 40 hoje. Eu fui vereador, presidente da Câmara, prefeito 2 vezes para ter tamanho para disputar, tamanho político para disputar uma eleição como essa. Né? Então, se a gente fala, não gosto dele, ele usa uma camiseta que eu não curto, ele torce pro São Paulo, que vai ser campeão. Eu sabia que ia ter uma coisa futebolística. E aí não queremos ele. Não é fácil construir um nome que está bem posicionado dentro do partido, que tem recurso de fundo partidário, que está alinhado com o governador, que está numa aliança. Não é fácil. O Beto foi vereador, depois foi candidato várias vezes, depois foi prefeito, para ser deputado. E aí, assim, quanto tempo nós vamos demorar? Nós vamos ter que ter alguém que vai ser prefeito. Novamente construir. Então nós estamos falando só de abrir mão desse mandato para ter um deputado daqui 20 anos. Pois é. Nossa, não faz sentido. É isso que eu falo, não faz sentido. Vamos construir junto. Então, vamos caminhar todo mundo junto. Chamar a galera para discutir. Eu acho assim, essas enfrentamentos partidários existem, né? O Neymar jogou num time, jogou no outro, mas ele tem amigo no outro que ele jogou, no outro, isso é normal. Eu acho que o respeito, isso a gente tem que ter sempre, né? Entre as pessoas, ainda que seja de outro partido, nada. Agora, poxa, a cidade precisa de alguém, né? E agora nós temos... Ninguém duvida. Não, então... Estamos tendo essa chance. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a presença do Beto, a presença do Saulo. Se vocês quiserem falar, já agradeço o Luizinho por mais essa, Luizinho. Marcelinho, que está lá deixando a gente bonito, como sempre, passando aquela placa. O Júlio Cuba, que está acompanhando. Ele está dando uma nota lá, meio baixa para nós. Ele está anotando. Mais alta para o Saulo. Exatamente, está dando nota para nós. Então, fiquem à vontade para se despedir. A câmera de vocês, essa daqui, ó. E Beto começou, manda ver. Essa Beto começou, o Beto termina. Você começou. Então deixa o Saulo. Agradecer, Vila, a oportunidade, agradecer o Luiz, a todos aqueles que nos acompanham, parabenizar novamente pela iniciativa. Tenho percebido aí que você está promovendo um diálogo muito interessante na cidade. Eu acho que é importante, né, ter esse espaço de comunicação para que a cidade entenda quem é quem, como é que pensa, como é que age, né, como é que tem condição de contribuir. Agradecer o Beto aqui pela oportunidade da gente estar fazendo esse bate-papo. Acho que
É um momento, como eu disse aqui, não é o momento do Saulo, esse é o momento da cidade, o momento da região. Isso, e todos exatamente. aqueles que a gente sabe que tem condição, tem carinho, tem paixão, gostam da cidade de Atibaia, a gente vai fazer de tudo para poder conversar, dialogar e construir para que Atibaia seja uma cidade cada vez melhor. O espaço está aberto. Quando você precisar, Beto, é você. Cara, Atibaia em primeiro lugar. Né? É isso aí. Então, o que me motivou a vir aqui é o sentimento de carinho, de apreço, amor mesmo, de gratidão que eu tenho por Atibaia. E Atibaia é feita de pessoas, né? Mesmo os inimigos, amigos que disputam a eleição para lá, para cá. Que são pessoas. Não, claro. não existe jogo se não tiver outro lado. Isso não quer dizer que você vai ficar o tempo inteiro no embate. Né? Eu acho que esse é um momento diferente. Historicamente, a gente tem que entender o que está acontecendo. Então, em nome dessa conjuntura histórica, né, que eu desejo para o Saulo muito sucesso aí, que ele consiga assumir a responsabilidade, que não é pequena, né? E espero que as pessoas que estão ouvindo a gente, que vão ouvir e tal, possam entender o que está acontecendo, né? Independente das opiniões, divergências, divisões que eventualmente possam ter, né? Tem um momento que a gente tem que convergir, né? Eu acho que todo mundo espera que a gente recupere ou que retome, ou que recomponha a capacidade da gente entregar alguma coisa decente para a cidade. Então, nesse sentido que eu acho que eu faço muito votos de sucesso de realização. Mesmo. E você é São Paulino também, não? Não, na verdade eu sou palmeirense. Essa foi a pior pergunta. Eu sou palmeirense. Eu sou palmeirense. Eu achei que você ia tocar no nome das pessoas e tal. Hoje a gente está contra os gremistas. Mas no geral, o time dele tá ganhando tudo. Mas no geral a gente vai chegar lá. Agora vou fazer a última pergunta. A última pergunta que é só para ouvir o silêncio. E a gente fecha o silêncio, que é assim. E o prefeito próximo? Quem é? Beto ou Saulo? Beto ou Saulo? Ou um indicado. Ou indicado pelo Beto, ou indicado pelo Saulo, tá indicado... tudo em construção. Tá tudo em construção. Aí você quer uma resposta política. Vocês que estavam assistindo, aqui, aquela câmera lá, Marcelo. Não, tem mais gente, tem muita gente. Mais gente. Boa, tem vocês que estavam esperando que a gente ia dizer, não está construído ainda, está em construção, está longe. A única coisa concreta é que nós abemos deputado federal. Tá ótimo. E já tá bom demais. É isso. Falou? Fala. Gente, fui!